Os passageiros do Titanic, na verdade, não quiseram abandonar o navio por quase 2 horas após ele atingir o iceberg. As pessoas achavam que o Titanic era inafundável. Os botes salva-vidas partiram sem estar cheios. Somente na última meia hora as pessoas começaram a entrar em pânico, mas a essa altura já era tarde demais. Não havia botes salva-vidas suficientes, nenhum lugar para se esconder, nenhum lugar para correr. Eu vim aqui hoje para dizer a vocês que nos encontramos em uma situação semelhante, em uma situação parecida. Nosso navio já atingiu o iceberg. Já começamos a afundar sem sequer perceber. E estou falando do navio das nossas liberdades individuais. As liberdades individuais estão sendo erodidas em toda parte no mundo, quase sem exceção. Sei disso por experiência própria. Dirijo grandes plataformas de mídia social há quase 20 anos. Na verdade, exatamente 20 anos. E testemunhei em primeira mão quais métodos os governos usam para suprimir nossas liberdades e retirar nossos direitos básicos. Vi todos os truques. Os truques de relações públicas, os truques jurídicos, os truques políticos. As manipulações, as desculpas oficiais. Tornei-me um especialista nisso. E a coisa que mais me incomoda hoje é que alguns dos mesmos truques que foram empregados por regimes autoritários em lugares como Rússia, China e Irã, agora estão sendo usados também em alguns países ocidentais. Mas talvez eu esteja exagerando, certo? Vamos olhar para os fatos. Milhares de pessoas são presas todos os anos no Reino Unido por publicações nas redes sociais. Você diz algo politicamente incorreto online, pode acabar sendo multado ou passar um tempo na prisão. Na Alemanha, o maior país da União Europeia, as pessoas são presas e perseguidas por insultar políticos online. Milhares de pessoas todos os anos. Você chama um político de porco ou ladrão online e pode cumprir até 3 anos de prisão. Então, agora as pessoas têm medo de usar suas identidades reais. As pessoas param de usar seus nomes verdadeiros quando fazem comentários online. E a Comissão Europeia está pressionando por uma nova medida para exigir que todos os usuários de redes sociais apresentem seus documentos de identidade antes de poderem acessar esses sites. A justificativa oficial é a proteção infantil. Eles querem banir os serviços de redes sociais para todos abaixo de 16 anos. E para isso precisam que as pessoas verifiquem sua idade apresentando seu documento de identidade. Mas o que acontecerá se os sites de redes sociais forem banidos para os adolescentes? Isso trará mal ou bem? Na verdade, nós sabemos a resposta para essa pergunta. Por quê? Porque já foi tentado. Esse experimento já foi conduzido. Foi realizado na Rússia. A Rússia baniu o Telegram, a maior plataforma de mídia social na época, para todos os seus cidadãos, porque nos recusamos a cumprir suas demandas de vigilância em massa e censura. No entanto, 95% dos adolescentes russos ainda usam o Telegram todos os meses. Como? Eles usam VPNs, né? Eles contornam tudo isso. E há muito pouco que você possa fazer contra as VPNs. A Rússia está se esforçando muito. Investiram bilhões tentando combater as VPNs. Eles banem centenas de VPNs todos os meses, usando endereços IP e padrões de tráfego. Eles até instalaram hardware de vigilância em todos os centros de dados de todos os provedores de internet do país, tentando monitorar todo o tráfego e impedir que as pessoas usem DNS, e falharam. Apesar de todo esse esforço, eles falharam. A maioria da população da Rússia ainda usa o Telegram. A maioria da população do Irã ainda usa o Telegram também, apesar do fato de o Irã estar bloqueando o Telegram para todos os seus cidadãos desde 2018. Então, sabemos exatamente o que acontece quando você bane as redes sociais para parte da sua população. Eles simplesmente mudam para uma VPN. O problema é que
uma vez que forçamos adolescentes e crianças a usar VPNs, todo tipo de conteúdo marginal, ilegal e desagradável é desbloqueado para eles. Certos sites que foram banidos anos atrás, de repente, tornam-se disponíveis novamente. Assim, as crianças acabam correndo um perigo maior do que estão agora. E você pode se perguntar, se essa política está destinada a fracassar, e obviamente vemos como isso aconteceu em outros países, por que a Comissão Europeia, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá e alguns outros países estão insistindo nessa medida? É incompetência? Talvez. Mas o governo britânico parece ter dado uma resposta a essa pergunta publicamente. Eles promoveram o Online Safety Act, Lei de Segurança Online, como um conjunto de leis para proteger as crianças. Para forçar as pessoas a verificar sua idade para acessar as redes sociais. Eles precisavam proteger as crianças. Privadamente, no entanto, ofereceram uma explicação diferente em sua petição ao Tribunal Superior da Inglaterra, publicada no ano passado. O governo britânico disse que a parte principal da Lei de Segurança Online não tinha nada na perna a ver com a proteção de crianças. Em vez disso, disseram, e cito: a parte principal da Lei de Segurança Online visava capturar grandes plataformas com influência significativa sobre o discurso público. Agora, pensem nisso. Eles usaram a proteção de crianças como pretexto, quando na verdade queriam mais controle sobre o discurso político online. E isso é muito triste, porque proteger as crianças é exatamente a mesma justificativa que tem sido usada em inúmeros outros casos por regimes autoritários ao longo do último século. Por quê? Porque uma vez que alguém diz proteção infantil, de repente, isso dispara partes muito antigas e muito profundas do nosso cérebro. Quem seria contra proteger as crianças? Todo mundo tem medo pelo futuro dos seus descendentes. Uma vez que alguém diz, precisamos proteger as crianças, elas estão em perigo. Isso ignora completamente a lógica, ignora o debate, ignora a racionalidade. De repente, as pessoas estão prontas para abrir mão de tudo. E regimes autoritários foram capazes de contrabandear todos os tipos de medidas repressivas sob o disfarce de proteger as crianças. Agora, a mesma justificativa está sendo usada pela Comissão Europeia para impulsionar um conjunto de leis de vigilância, a chamada Iniciativa Chat Control. Por 5 anos, a Comissão Europeia tem tentado forçar um novo conjunto de leis que exigiria que todos os aplicativos de mensagens implementassem uma porta dos fundos, backdoor, em sua criptografia. Para que tudo o que compartilhamos online, cada mensagem privada, cada foto privada que enviamos, usando aplicativos como Telegram ou WhatsApp ou qualquer outro, fosse automaticamente monitorado. E, se o sistema detecta que estamos tentando fazer algo ilegal, ele alerta as autoridades. A justificativa aqui, novamente, é a proteção infantil. E isso tem sido tentado no nível europeu e também no nível nacional. O governo francês tem tentado passar uma lei semelhante que basicamente tornaria obrigatória a vigilância em massa em nível nacional. O Senado francês aprovou essa lei. Ela ficou travada no nível da Assembleia Nacional, mas o Senado francês achou que era uma ideia razoável e boa promulgar a vigilância em massa. Então, isso mostra quão perigoso é e quão perto estamos, mesmo aqui na Europa, de um estágio em que acabamos sendo monitorados. Agora, os franceses usaram uma justificativa ligeiramente diferente. Eles disseram: precisamos combater o crime, precisamos fazer algo sobre o terrorismo, precisamos fazer algo sobre o tráfico de drogas. E é por isso que precisamos espionar vocês para sua própria proteção. Você tem que abrir mão do seu direito essencial à privacidade. E isso, novamente, foi tentado inúmeras vezes na história da humanidade.
onde diferentes nações ao longo da história foram oferecidas uma troca. Abra mão de parte da sua liberdade essencial em troca de alguma segurança temporária. E este acordo, esta oferta, é sempre uma farsa, e sempre se mostrou ser uma farsa. Foi Benjamin Franklin quem disse: aqueles que estão dispostos a abrir mão de sua liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. E nós vemos isso. Vemos isso em inúmeros lugares. Perguntem às pessoas que vivem na Rússia ou no Irã se elas se sentem mais seguras hoje do que se sentiam há 10 ou 15 anos. Elas definitivamente perderam muitas de suas liberdades nas últimas 2 décadas. Elas ganharam alguma segurança? Eu duvido. Uma vez que você permite que a aplicação da lei e a polícia tenham acesso às suas mensagens, você não impedirá o crime. Os criminosos serão os primeiros a mudar para outras ferramentas mais seguras. Eles usarão VPNs, eles usarão aplicativos secretos privados. Eles podem até criar seu próprio aplicativo de mensagens criptografadas. Agora, na era da inteligência artificial, os criminosos ficarão bem. Serão os cidadãos que cumprem a lei que serão colocados em perigo. Serão as pessoas comuns que terão sua privacidade retirada, não os criminosos. Bem, como eu sei disso? Talvez eu esteja inventando coisas de novo da minha experiência na Rússia, 15 anos atrás, quando eu ainda dirigia o VK, a maior rede social da Rússia na época. Começamos a receber pedidos de dados estranhos da polícia russa. Sabe, naquela época, o VK realmente divulgava, em alguns casos, o conteúdo de mensagens privadas, diferente do Telegram de hoje, que nunca divulga. O VK naquela época fazia isso, desde que houvesse uma justificativa oficial, e começamos a notar algo estranho. Algo estava errado com esses pedidos de dados vindos da polícia russa. Percebemos que as pessoas incluídas nessas investigações não tinham nada a ver com os crimes descritos ali. Então, começamos a investigar os investigadores. E chegamos a uma conclusão bem rápido. Que a polícia era corrupta. Eles estavam tentando acessar mensagens privadas de pessoas inocentes para então chantageá-las e vender seus dados privados a criminosos. Eles usavam isso para assédio e outras coisas. Então, você poderia dizer, ok, você teve essa experiência traumática na Rússia, mas certamente nada desse tipo pode acontecer no Ocidente civilizado. Bem, tenho más notícias para vocês. No ano passado, um fiscal de impostos francês foi pego roubando os dados financeiros de pessoas que possuíam uma grande quantidade de criptoativos e outras riquezas. Então, um burocrata fiscal francês estava vendendo dados financeiros pessoais de cidadãos franceses para criminosos. Agora, como resultado desse vazamento e de inúmeros outros vazamentos de sistemas do governo francês, houve um aumento catastrófico no número de sequestros na França. Apenas nos primeiros 3 meses de 2026, houve mais de 40 vítimas de sequestros na França. Pessoas sendo torturadas, feridas, assediadas, humilhadas. Tudo porque o governo queria dados demais e falhou em protegê-los. E agora eles querem mais dados. A situação já é catastrófica como está. Mas eles não querem parar por aí. Eles também querem acessar suas mensagens pessoais. Eles querem acessar os documentos de identidade de todos que estão usando redes sociais. Imaginem o dano que pode causar se eles conseguirem o que querem. Agora, isso já é completamente insano e inacreditável. Mas há um terceiro método, uma terceira questão.
um truque que tem sido usado por autoritários há décadas e agora está sendo cada vez mais exportado do Oriente para o Ocidente. Estou falando da aplicação seletiva das leis. A forma como funciona é bem direta. Primeiro, você precisa introduzir um grande número de leis. Você precisa sobrecarregar um certo setor com regulamentação excessiva, mutuamente exclusiva e contraditória. Como resultado, você torna a conformidade impossível. Agora você pode tratar todo empreendedor, todo CEO, todo dono de empresa neste país em um certo setor como um criminoso. Mas então o governo começa a escolher cuidadosamente quem perseguir. Se o dono da empresa é leal, se ele cumpre demandas imorais e ilegais do governo, dá certos favores políticos, então o sistema de aplicação da lei e o sistema judiciário olham para o outro lado. Eles não fazem nada. Mas, se o dono da empresa decide defender os direitos constitucionais de seus concidadãos, se eles se recusam a ceder às demandas políticas do governo autoritário, então a perseguição e a aplicação das leis vêm com força total. E quando alguém começa a criticar o governo por fazer isso, a resposta perene e eterna é: estamos apenas aplicando a lei. Você não quer viver em um país que é sem lei. Estamos apenas aplicando as leis. Eu pessoalmente experimentei isso nos meus dias na Rússia. Tive uma investigação criminal contra mim em 2013, creio eu. Tenho uma investigação criminal contra mim na Rússia hoje. Mas, curiosamente, isso é algo que vemos cada vez mais no Ocidente também. E você pode dizer que não há como isso acontecer. É algo do mundo do Oriente Bárbaro. Bem, tenho más notícias, tá? Elon Musk disse que a Comissão Europeia lhe ofereceu um acordo secreto, onde exigiam que ele conduzisse a censura de certas narrativas políticas em sua plataforma. E, em troca, a Comissão Europeia prometeu a ele não aplicar certas multas e leis à sua empresa. Elon Musk disse que recusou essa oferta, mas a maioria das outras plataformas aceitou. Então, a empresa de Elon foi atingida por uma multa de 120 milhões de euros da Comissão Europeia, por questões aparentemente não relacionadas, algo que tem a ver com transparência. Agora, podemos duvidar das palavras de Elon Musk, talvez ele estivesse inventando coisas, certo? Mas, infelizmente, suas palavras são pelo menos indiretamente confirmadas pelos resultados da investigação conduzida pelo Congresso dos EUA. O Congresso dos EUA publicou e-mails entre funcionários da Comissão Europeia e gerentes de grandes plataformas de mídia social durante a pandemia. Esses e-mails incluíam tentativas de pressionar todas essas redes a silenciar narrativas políticas e contas que eram inconvenientes para a Comissão Europeia naquela época. Então, você tinha Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e outros banindo, censurando, rebaixando, colocando shadow ban e promovendo contas e narrativas que disseminavam verdades inconvenientes ou narrativas inconvenientes. A justificativa oficial para isso era que a Comissão Europeia estava tentando combater a desinformação e teorias da conspiração durante a pandemia. Bem, anos depois, parece que muitas dessas chamadas teorias da conspiração acabaram sendo, pelo menos, parcialmente verdadeiras e, em qualquer caso, dignas de debate público. Agora, tudo, desde as origens artificiais da Covid
até a natureza limitada das medidas anti-Covid, até o imenso dano feito à jovem geração pelo fechamento de escolas, tudo isso, outrora considerado teoria da conspiração, está agora se tornando parte do debate dominante e da visão dominante sobre o que aconteceu durante a Covid. Então, essas narrativas foram silenciadas não porque eram falsas. Elas foram silenciadas porque eram inconvenientes para aquelas pessoas no poder. E se isso não é censura política, eu não sei o que é. Eu mesmo fui pessoalmente exposto à aplicação seletiva das leis também na Europa. Não apenas na Rússia. E falei sobre isso no ano passado, neste palco, depois que fui preso em Paris, por razões que ainda não estão claras em 2024. Recebi um acordo secreto do chefe da inteligência francesa que me pediu para silenciar certas vozes políticas. Bem, recusei esse acordo e ainda estou sob esta investigação e ainda enfrentando muitos anos de prisão. Mas não quero falar sobre isso hoje. Quero concluir contando a vocês uma história relacionada. Algo que aconteceu durante esses dias em que fui detido em Paris e estava passando alguns dias sob custódia policial, basicamente uma cela de prisão. Fui interrogado por quase 3 dias e havia esta tradutora que estava nos ajudando. Ela foi nomeada pelo juiz. E após 3 dias traduzindo, durante uma dessas pausas entre as sessões, a tradutora estava sentada lá, aparentemente chocada. Talvez ela estivesse chocada com a natureza seletiva e política das acusações feitas contra mim. Mas ela olhou para mim, ela olhou para os policiais presentes e ela disse: "Eu deixei a União Soviética nos anos 80 porque queria escapar de um ambiente onde minhas liberdades eram limitadas. Eu queria escapar de um ambiente onde os direitos humanos são desrespeitados. Mas agora, depois de testemunhar o que testemunhei, sinto que a União Soviética está me alcançando. Sinto que estou de volta à União Soviética, naquela sala em Paris. Aquela mulher que escapou da União Soviética sentiu que estava de volta à União Soviética. E claro, talvez ela estivesse sendo dramática demais. Talvez ela estivesse exagerando nas coisas. Mas se deixarmos as tendências atuais continuarem, podemos acabar em um lugar muito pior do que a União Soviética dos anos 80. Quando meus pais enviavam cartas um ao outro ou enviavam telegramas para seus parentes na União Soviética do final dos anos 80, às vezes eles expressavam a esperança de que a KGB não abrisse as cartas, que a KGB não tivesse recursos suficientes para ler tudo o que eles tinham a escrever. Afinal, havia um limite humano para a vigilância. Havia apenas um certo número de oficiais da KGB, apenas um certo número de horas no dia de trabalho, apenas um certo número de cartas que eles poderiam abrir. Nós não temos esse luxo no mundo da inteligência artificial. Se abrirmos mão do nosso direito à privacidade, você pode ter certeza de que cada mensagem que você enviar será monitorada, será analisada. Cada rascunho. E, com a inteligência artificial, tudo será pontuado. Cada relacionamento será mapeado. O futuro pode se tornar muito mais sombrio e distópico do que a União Soviética dos anos 80. Então, nós não temos esse luxo que os passageiros do Titanic tiveram. Nós não podemos nos dar ao luxo de deixar este navio afundar. Veja, não há mundo para onde escapar. No passado, dissidentes de países autoritários podiam fugir para o Ocidente. Mas se a trajetória atual continuar, daqui a 1 década ou 2, eles terão dificuldade em tentar entender se já deixaram a pátria repressiva
ou se estão apenas entrando em outra prisão a céu aberto. Espero que não chegue a esse ponto, mas precisamos perceber a gravidade da situação. Precisamos começar a agir. Não temos um plano B. Não temos botes salva-vidas. Não existe um segundo Ocidente. Não existe uma civilização de reserva. Por décadas ou séculos, o Ocidente tem sido uma estrela guia para todos que amavam a liberdade, e precisamos preservar isso. Se o navio da liberdade ocidental afundar, o resto do mundo provavelmente seguirá. Perderemos liberdades em toda parte. Então, não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar este navio afundar. O único caminho a seguir é consertar este navio. Vamos fazer isso. Muito obrigado. Deixe o seu comentário aqui embaixo.